Bem-vindos ao Te Conto Direito, o programa para você entender os seus direitos sem enrolação. E hoje o assunto é de arrepiar. Você já teve aquela sensação que alguém está te olhando? Sabe que isso tem nome, né? E é crime, é stalking. E para falar sobre isso, para você entender tudo, eu trouxe uma querida advogada criminalista, Simone Aidamos. Querida, obrigada por você estar aqui. Ai, começa do começo. Quando é que a curiosidade deixa de ser só uma curiosidade e vira o crime de perseguição? Então, o crime de perseguição é uma coisa meio nova, né, aqui na nossa vida, né, do mundo jurídico, e isso realmente começou muito por conta das redes, né? Então, assim, as pessoas acabam se sentindo, né, perseguidas, ou por uma questão política, ou às vezes até por uma namorada, um namorado que começa a ficar olhando toda hora o perfil da pessoa, né, e você sabe quem olha, quem não olha. E aí isso acaba fazendo com que a pessoa se sinta intimidada. Então, tudo aquilo que faz com que a pessoa ache, ou ache não, né, que ela se sinta realmente intimidada, que ela tenha algum tipo de medo, que aquela outra está atrás dela, está perseguindo ela, é um crime de stalking. E esse crime de stalking, perseguição, está escrito agora na lei? Está no artigo 147-A do Código Penal. Porque o 147 é o crime de ameaça. E aí eles incluíram o 147-A, que agora é o crime de stalking. Que assim, quem nunca stalkeou um ex? Pediu para amiga, ai, amiga, dá uma olhada no perfil. Isso não é o que está dizendo no tipo penal, no crime, que é crime. Né? E o que diz que é crime? Qual a diferença dessa ação que eu falei para o crime? A diferença é a seguinte, você precisa se sentir de alguma forma ameaçada. A sua liberdade tem que ser tolhida. A sua privacidade tem que ser invadida. Né? Então, assim, por exemplo, uma psicóloga que atende lá um paciente, e aí esse paciente entra numas lá com a psicóloga e vê que a psicóloga tem um perfil aberto e começa a olhar tudo, a comentar, aí descobre que a psicóloga corre, faz um esporte no Ibirapuera, e aí vai lá sempre no Ibirapuera, e começa a tirar foto, e começa a falar... A psicóloga percebe, de repente ela olha e fala, meu Deus, estou com medo. E nessa isso que ela hora... precisa sentir, estou com medo. Ela precisa sentir que ela não pode mais andar no Ibirapuera tranquila, porque vai ter alguém olhando para ela. Né? Ela chega para trabalhar, ela fica olhando para o lado para ver se tem alguém olhando para ela. Então, a liberdade de locomoção dela está tolhida e a privacidade dela também está ameaçada. Aí se dá o stalking. Então, o primeiro sinal é você sentir medo. Exatamente. Tem que ter medo. Né? Não pode ser uma vingança, não pode ser uma briga com um ex-namorado, que você quer ir lá e... olha, eu vou lá, vou na delegacia, vou na polícia fazer alguma coisa contra ele e falar do stalking. E eu acho também muito importante, sabe, Ellen, as pessoas precisam entender que toda causa tem uma consequência. Né? Então, assim, o direito penal, ele é muito sério. Né? A gente está falando de crime, a gente está falando de pena, a gente está falando de prisão, a gente está falando de coisas muito sérias. Então, você não pode chegar numa delegacia de polícia e falar, olha, o fulano está me stalkeando, sendo que isso é mentira, né? Só para fazer o fulano ter que responder algum tipo de processo. Porque você denunciar uma pessoa que você sabe que ela não cometeu aquele crime, também é crime. Veja como isso é subjetivo, né? Algumas coisas que, às vezes, para mim, não me afeta. Eu não estou preocupada se o fulano está comentando as minhas fotos, não está, se está indo lá me ver correr no Ibirapuera, não estou preocupada. Agora, tem pessoas que têm medo. Né? E também quem é o fulano? É uma pessoa perigosa, é uma pessoa que tem um perfil diferente. Tudo isso precisa realmente ser muito analisado com muita responsabilidade. E se for uma pessoa que você conhece, a lei trata diferente? Acaba sendo sempre uma pessoa que você conhece, né? Então, assim, é um ex-namorado, é uma vizinha, é um oponente político, né, do seu rol de amizades. Acaba sempre sendo uma pessoa que você conhece. Ninguém persegue alguém por nada, a não ser que seja aquelas questões mais, né, aqueles psicopatas, aquelas coisas que a gente vê por aí. Se você está com dúvida, a gente esclarece. Se você precisa de ajuda, a gente te dá orientação. Porque no Te Conto Direito, a gente te conta tudo. Eu amei, Simone. Até a próxima. Querida, muito obrigada pelo convite.